Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, eu e nós aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois o dia da sua morte trouxe vida dos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida aos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer o nome grande, a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, fazer o nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, na presença de Deus, apresenta aqui, Senhor, a vida do pastor Carlos, a vida do Marcelo, dos demais irmãos que aqui estão, Senhor. Também apresenta a vida dos que não puderam estar aqui, Senhor, com a gente hoje. Mas que no próximo encontro eles possam vir, meu Deus. Em nome de Jesus, também prepara a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor venha semear em nossos corações e que venha dar fruto para que crescer em nome de Deus. E, Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor Deus, de coração aberto, Pai, pronto a receber, Deus, o que vem da parte do Senhor. Essa é a minha oração e eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Nosso primeiro encontro dos homens desse ano de 2022, como todos os anos, nós temos as nossas expectativas, queremos agradar ao Deus da Seara, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E fica sempre o desafio, como homens, segundo o coração de Deus, homens em ação, nós temos esse objetivo de a cada dia ir crescendo. Então, tanto é que para nós, nessa noite, nós vamos considerar esse tema, crescendo sem limite. Então, quando se fala crescendo sem limites, a gente fala, como assim? Tudo tem um limite. Mas no mundo espiritual, nas coisas espirituais, o crescimento é infinito, vai crescendo e nós vamos nos aprimorando no crescimento da palavra de Deus.
Então é isso que está proposto para nós nessa noite, crescendo sem limite. Só queria pôr acabou fechando aqui, mas não tem problema. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 14, verso 24. Eu não vou ser tão cansativo, porque eu quero que os irmãos também, cada um dos irmãos que aqui está presente, tenha a sua participação. Nem que seja orando, mas todos nós estaremos sendo envolvidos hoje. O irmão Marcelo estará fazendo e as honras também, depois chamando para uma oração, uma leitura bíblica. Então todos nós vamos nessa noite dar a nossa contribuição para que esse crescimento seja sólido em nossas vidas, crescendo sem limites. Números, livro de Números, capítulo 14, verso 24. Números 14, versículo 24. Todos nós já conhecemos essa história. Era um homem valoroso. Aliás, dois homens valorosos estão inseridos nessa história que o autor de Números nos conta. Ele diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Então, entrar na terra de Canaã é ter consciência de que eles estavam atingindo o objetivo que Deus tinha preparado para eles. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam tirar um gigante do coração deles. Quais são os gigantes que nos atormentam no nosso dia a dia? Assim esse povo também precisava tirar os gigantes da vida deles, do coração deles. Os israelitas aguardavam esse dia que tomaria posse da terra da promessa. Deus havia prometido uma terra que manasse leite e mel. Então todos nós já sabemos. E aí Deus chama a Moisés e diz: escolha aí homens valorosos e envie para a terra, para que ela seja espiada. Veja lá o que está acontecendo, como essa terra quem habita, o que tem nela plantada. Então, será que Deus não sabia de todas essas coisas? Sabia, mas para que os homens pudessem ver e entender o que significava para eles a terra que mana leite e mel. Porque é tão vago, Fala, estou levando meu povo para uma terra que manda leite e mel. Mas como será essa terra? Então Deus chama Moisés e fala: separa aí os homens de cada tribo, e envia para a terra. E assim Moisés chamou um representante de cada tribo e enviou para essa terra. E lá eles ficaram no espaço de 40 dias, observando essa terra que mana leite e mel. E entre eles existiam dois personagens, que todos nós já sabemos e conhecemos. Um era Josué, que sucedeu Moisés em sua morte, e o outro era Caleb. E nós vamos esquecer um pouquinho a figura de Josué, mas ele vai estar inserido da mesma forma, e vamos tratar na visão de Caleb. Então Caleb tem o significado do nome dele, um homem de faro.
Já pensou? Um homem de faro. Então, esse homem foi de um coração temente à vontade de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 13, verso 30, nós vamos ver essa expressão. E que ele sentia de longe, né, o inimigo, os ardis do inimigo, porque ele tinha um coração contrito ao Deus da promessa. Então ele sabia em quem ele estava depositando a sua fé e a sua esperança. Ele tinha a percepção aguda que era um homem de um espírito diferente. Então, o que significa esse espírito diferente? Aquela pessoa, para nós hoje, vamos contextualizar para os nossos dias, um homem de um espírito diferente. Aquele homem que se consagra, aquele homem que tudo que ele faz pensando em Deus, tudo que ele pensa para agradar a Deus, porque ele era um homem que conhecia a palavra. Ele conhecia a Torá, ele conhecia os 10 mandamentos e até mesmo no seu pensamento, ele procurava ter pensamentos bons para que Deus pudesse ser glorificado na vida dele. Então era um homem que tinha separado a sua vida para Deus. Assim como muitos de nós, né, nós procuramos santificar as nossas vidas, separar as nossas vidas, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. E quando as pessoas olharem para nós, vai dizer assim: puxa vida, o Marcos tem um espírito diferente daquele outro que se diz crente. O Marcelo, ele tem um comportamento de temor, ele sempre vive ali com a palavra na mão, sempre falando palavras boas, de incentivo. O Genilson sempre ali, um homem de oração, incentivando orar a oração. O irmão, o José, é aquele que sempre ali disposto a auxiliar na obra. Então esses homens têm um espírito diferente. Esse homem tem um espírito diferente em relação aos demais. Então esse aí é o Caleb. Esse Caleb que estava fazendo diferença no meio do povo. Então ele era bem assim, bem as suas percepções era de um homem assim bem, vamos dizer, de uma percepção muito forte com relação às coisas que estavam por vir. E quando o inimigo estava chegando, ele já tinha aquela percepção, ele já sabia como agir. Caleb era filho de Jefoné, chefe de uma das famílias de Judá, da onde procedeu Jesus Cristo. Então, dessa linhagem aqui, procedeu o nosso Salvador Jesus Cristo. Caleb foi um dos 12 enviados por Moisés para a terra de Canaã para examinar. E nós vamos vendo aqui que o assunto vai se avolumando e Caleb vai se mostrando como um homem de uma personalidade assim que, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas tudo dentro da dependência de Deus, sem aquela questão do orgulho. Muitas vezes nós falamos: não, eu vou fazer porque eu posso fazer, eu tenho condição de fazer. Não, ele não fazia com essa percepção de orgulho, de prepotência, de arrogância. Não, ele falava no espírito que ele tinha por ser um homem que foi preparado por Deus e pelo Espírito Santo para fazer aquela obra. Será que nós estamos nos deixando ser moldados pelo Espírito Santo para que a obra que precisa ser feita em nossos dias, nós possamos ser canais de bênçãos ou até mesmo instrumento de Deus, ser instrumento de Deus aonde quer que nós estejamos? Será que nós temos nos deixado ser instrumento de Deus para que nós possamos glorificar o nome dele?
no capítulo 14, verso 24, Deus lhe deu uma promessa que receberia todo pedaço da terra que conquistasse, só porque deu um relatório encorajador ao povo, em contraste com relatórios negativos dos outros 10 espias. Então era momento, né? Josué e Caleb e outros, e mais 10 foram enviados para observar a terra. E lá eles viram, né? Ficaram boquiabertos, né? Nossa, que terra maravilhosa, né? Uma terra fértil, tudo que se planta dá. Olha os frutos, né? Olha a qualidade desses frutos. Tudo era sobrenatural, né? Era espantoso o tamanho dos frutos que ali nasciam. A terra produzia frutos, né? Maravilhosos. Mas quando eles viram o tamanho dos homens que ali habitavam, eram homens gigantescos, filhos de Anaquins, né? Ou filhos de Enac. Nós vamos ver a história de Enac lá em Gênesis, que eram homens, né? Fortes, grandes. Muitos dizem, né, que Golias era da descendência de Enac, porque Golias era um super-homem, né? Um homem muito grande, que foi derrotado pelo jovenzinho. Então, quando eles viram aqueles homens grandes demais, e eles se sentiram, eles expressam assim: nós parecíamos gafanhotos diante deles. Então, por aí a gente vê a estrutura e o tamanho dos homens. E os 10, né, se esmoreceram, se derreteram de medo. E quando chegou o momento, né, de apresentar o relatório, eles trouxeram, né, os frutos. Imagine um cacho de uva, você pegar uma haste ou um pedaço de madeira e colocar um cacho de uva bem no meio daquela madeira, assim, um na ponta, outro no outro, carregando aqueles cachos de uvas, figos, tudo gigantescos, grandes mesmo. E na hora de dar o relatório, eles falam: verdadeiramente, a terra é boa, produz, o fruto está aqui a prova disso, né? Frutos suculentos. Mas os homens que habitam lá são homens gigantes, homens fortes. E a minha e a nossa opinião é que nós não desçamos contra essa terra, porque eles vão acabar conosco. Já pensou? Deus havia prometido a esse povo uma terra que manava leite e mel. Deus manda eles observarem a terra, para eles terem uma noção da grandeza da bênção do Senhor. Ele falou: não, essa terra estou dando para vocês. E quando eles se depararam ali com as dificuldades, com as barreiras, eles paralisaram de medo. Bem assim, muitas vezes somos nós. Em face às dificuldades, nós paralisamos, achamos, né, que aquele problema é tão grande que nós não vamos conseguir vencer. Mas, porém, Caleb, ele toma, né, pede a palavra e fala: não, nosso Deus nos deu essa terra. E se Ele nos deu essa terra, nós vamos lá e vamos tomar posse da terra que Deus nos deu. Assim como nós comemos pão, nós vamos comê-los. Ou seja, né, todos nós sabemos que quando nós comemos pão, a gente põe na boca e rasga o pão para mastigar, né? Da mesma forma, como nós comemos pão, nós vamos rasgar esses inimigos. Deus nos deu essa herança. E nós vemos, né, a personalidade desse homem, né, um homem de fé, um homem, né, que está à disposição de Deus e crescendo a cada dia sem limites. Então nós vemos essa questão, né, da negação dos homens. Porque
Porque a coisa mais fácil é nós negarmos a nossa fé quando nós nos vemos numa posição de dificuldades. Muito fácil nós negarmos a nossa fé, mas Caleb não. Caleb falou, não, vamos para cima. E é assim que nós devemos fazer, independente dos empecilhos que possam aparecer. O salmista diz da seguinte maneira, Salmo 22, no verso 12 em diante, só vou falar um trecho só, não todo ele, que diz assim, diz o justo, o salmista falando, diz que o justo florescerá como a palmeira, e ainda na velhice dará os seus frutos. Caleb, ele tinha fé e visão. Tem pessoas que têm fé, mas não têm visão. Tem pessoas que têm visão, mas não têm fé. Mas aqui nós vemos na pessoa de Caleb um momento que ele tinha fé, mas também tinha visão. Caleb e Josué tinham plena certeza de que Deus disse que aquela terra excelente seria deles e ela realmente seria. Então eles tinham convicção disso. Deus nos deu. Então realmente, se Deus me deu, ela é minha. Da mesma forma, não deixemos que o maligno diga que a nossa bênção não é nossa. Se Deus falou que você tem direito a uma bênção, muitas vezes o inimigo vai querer roubar a bênção que o Senhor te deu. Quantas pessoas perderam oportunidades no mercado de trabalho, porque um dia eles pediram assim, olha Deus, preciso ser promovido, olha Deus, se o Senhor me promover, e o meu salário aumentar, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas. E ele faz ali um voto com Deus, mas chega no momento dele receber a bênção dele. Sempre toda a bênção tem uma condição, meus irmãos. Se é no trabalho, para você conseguir uma posição melhor, você tem que se preparar. Porque as oportunidades vão vir. E Deus fala assim, olha, Carlos, você precisa se preparar. Quem me conhece, eu trabalhei vários anos em empresas. E assim, quando foi um belo dia, chegou uma serva do Senhor e falou assim, olha, Deus tem um grande plano na sua vida. Mas você tem que se preparar. Você tem que estudar. Você tem que ir em busca disso ou daquilo. Ela me deu até os caminhos. Aí eu falei, mas detalhe, essa pessoa nunca tinha visto ela. Foi assim, indo para São Paulo, no meu trabalho, E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando cheguei em casa, eu falei para a Valdete, falei assim, uma irmã do trem que falou isso, assim, 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 assim. E a Valdete falou assim, o que eu vejo é que você precisa se preparar, você precisa estudar. Bem, você é novo. Vai terminar lá o segundo grau, na época falava segundo grau, vai terminar o segundo grau, e só faltava o quê? Faltava um ano só para terminar, o segundo grau. Aí eu fui lá, fiz a inscrição e corri atrás, fui me preparando, e de lá até a data que o Senhor me chamou para o ministério, eu só fui estudando. Agora imagine se eu não tivesse me preparado. Quando o pastor Walter me chamou e falou assim, você pode vir nos ajudar no ministério da igreja? Isso aqui. Então nós precisamos nos preparar, precisamos ter visão, porque senão as oportunidades virão. O inimigo vai roubar a bênção que Deus tem preparado para você. E muitas vezes as bênçãos de Deus na sua vida é roubada porque você não foi obediente. Você não obedeceu a voz profética. Muitas pessoas, muitos servos perderam
oportunidades. Porque ele conseguiu chegar naquela posição? Eu que estou aqui há tantos anos, não cheguei lá. É de se pensar. Se Deus disse que a cura e prosperidade e felicidade familiar e etc., então elas são. Não devemos ter dúvidas, pois o maligno vem para colocar dúvida na nossa mente e no nosso coração. Deus fala que vai te dar uma bênção, muitas vezes ele vai tentar roubar da sua mente, do seu coração. Será que foi Deus que falou mesmo? Será que eu vou receber isso mesmo? Então não deixe o inimigo roubar as promessas de Deus que Deus tem preparado para a sua vida. Outro ponto que nós aprendemos, ele andava em obediência. Será que eu tenho sido obediente? Gálatas, capítulo 5, verso 17, fala da seguinte maneira, é Paulo falando aos irmãos lá da Galácia. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então nós vemos Paulo, dando essa orientação para os irmãos ali. Quantas vezes você soube que deveria fazer algo, eu preciso fazer algo, mas a vontade carnal, aquela coisa assim, mas você sabia que você precisava fazer aquela coisa, mas aí você fica pensando, puxa, mas está um dia friozinho, está garoando lá fora, se eu pudesse deitar aqui, ficar deitado, descansando, assistindo uma série na TV, mas como é bom. Isso é um desejo carnal que muitas vezes vem para nossas mentes, e Deus falando, vai que eu preciso de você lá. Então aí a gente fica naquela questão, aquela vontade de ficar ali na preguiça para assistir esse seriado, e ainda mais se é o meu time que vai jogar, Então esse desejo carnal, nós precisamos vencê-lo. Pois bem, quando você obedeceu, você venceu a sua carnalidade e obedeceu à voz de Deus. Penso que nesse instante no coração de Deus houve uma grande alegria. Quando nós obedecemos a Deus, Deus fica contente conosco. E Jesus contou uma parábola da seguinte maneira: esse senhor tinha 2 filhos. E chegou para esse filho e disse assim: o primeiro, filho, vai trabalhar para mim na vinha hoje? Aí ele falou assim, vou. Aí chegou para o outro filho, filho, vai trabalhar na vinha para mim hoje? E esse filho falou, não vou. Porém, aconteceu uma coisa inédita, Aquele que falou que iria trabalhar para o pai ali na vinha, ele fez o quê? Não foi. E aquele que falou que não ia, ele parou no meio do caminho e pensou, eu vou, e foi trabalhar na vinha. Então, quem foi obediente e quem agradou a Deus? Primeiro ou segundo? Claro que foi o segundo que se colocou à disposição do seu pai. Então nós precisamos ser obedientes para agradar o coração de Deus. Mas obedecer tem um preço, não é verdade? Se alguém afirma, dessa forma assim eu vou colocar, tá? Se alguém afirma, eu sei quem é Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus, essa pessoa é um mentiroso e não vive na verdade. Então, a palavra fala assim, aqueles que falam, eu amo a Deus. É a mesma coisa de que falar assim, eu amo a Deus de todo o meu coração. Não sou como aqueles lá, eu amo a Deus de todo o coração. Aí a palavra fala assim, hipócrita, como você pode dizer que ama a Deus,
você nunca viu Deus. Mas como você pode dizer que ama Deus que nunca viu? E o seu irmão que você vê, você não ama? Existe amor em mim verdadeiramente? Então fica aí o questionamento para esse crescimento que nós precisamos ter. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus verdadeiramente mostram que amam a Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 3 a 6, diz assim: é assim que sabemos que estamos vivendo nele. Aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver na sua vida, como Jesus fez. Então nós precisamos viver e amar como Jesus viveu e amou, para dizer que nós verdadeiramente amamos a Deus. Se nós não amamos e não vivemos como Jesus viveu e amou, nós nos tornamos mentirosos. Mas também, obedecer tem as suas recompensas. Todos nós gostamos de receber recompensas, não é verdade? Assim como a obediência redunda, ou melhor, vou dar a sentença, assim como a desobediência redunda em maldição, a obediência redunda em recompensa e em bênçãos de Deus. Quando nós somos desobedientes, certamente receberemos maldição. Mas que maldição são essas? Nem queiram saber, irmãos, porque quando horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas quando nós somos obedientes, tudo que nós fazemos em prol da obediência para com o nosso Deus, tudo se converte em bênção para as nossas vidas. Por que existem pessoas que têm uma morte trágica? Sabe aquela morte trágica? Não digo morte, porque todos nós vamos morrer um dia. Mas aquela morte trágica que você para pensar e fala: meu Deus, eu nunca vi uma coisa tão horrível dessa. Pensar também é violência. Será que essas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir falar do amor de Deus? Tiveram. Assim como o pessoal lá de Sodoma. Mas os homens, na dureza do coração deles, rejeitam a Deus, rejeitam o amor de Deus, rejeitam a Jesus, e vêm as consequências. Contrapartida, nós vemos pessoas bem-sucedidas, abençoadas. E quando eu falo pessoas bem-sucedidas e abençoadas, possivelmente venha na sua mente: aquele que tem uma boa casa, um bom carro, uma boa conta bancária. Nem sempre, irmãos. Tem pessoas abençoadas com a saúde, tem uma saúde boa, tem uma família estável, tem um trabalho estável, Deus supre as necessidades, Deus livra, os livramentos vêm de Deus, não vem da força dos nossos braços ou da nossa posição social ou poder aquisitivo, não, os livramentos vêm pelo poder de Deus. Então essas bênçãos está atrelada à nossa obediência. Outra lição, Bom, mas deixa eu só fechar esse tópico aqui. A obediência de Caleb atraiu a glória de Deus para si. Quando nós somos obedientes, a glória de Deus é atraída, As bênçãos de Deus, como uma vez eu ouvi um pregador falando assim: aqueles que são tementes ao Senhor e obedientes, as bênçãos de Deus correm atrás dele. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então, a glória de Deus é manifesta quando nós somos obedientes, e nós atraímos essas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Caleb não era só idealista. Idealista é aquele que faz seus projetos,
né, os seus sonhos. Eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo. Olha, pode deixar que dentro de tanto tempo vai estar desse jeito, mas vem o primeiro obstáculo, o que acontece? A pessoa para tudo aquilo ali e já fala, sabe, acho que eu errei, não era bem isso que eu queria, e já começa a fazer outro tipo de projeto, começa a idealizar, outros projetos que muitas vezes culminam em fracasso, porque é tão somente idealista, mas nós vemos na pessoa de Caleb, além dele ser idealista, Caleb também era um sonhador, mas um sonhador realista, com os pés no chão. Quem é só idealista, fica pensando em conquistar. Então nós não podemos ser idealistas, mas nós devemos ter essa percepção de pé no chão, de sonhos, porque o sonhador, o idealista e o sonhador são duas pessoas distintas, O idealista é aquele que faz as ideias, projeta as ideias, mas nunca consegue dar cabo delas. Mas o sonhador, eu achei interessante isso, o sonhador é aquele que conquista, E quando eu falo sonhador, não é aquele camarada que está tendo sonhos dormindo. Não é esse sonhador que eu estou falando, que você deita e começa a sonhar. Não é esse sonhador. Sonhador é aquele que vai atrás, vai para cima para tornar esses sonhos em realidades. O sonhar, nós podemos sonhar, não é pecado quando nós sonhamos. Um sonhador tem que ser persistente. É só se contentar e não se contentar, porque muitas vezes a pessoa é sonhador, mas se contenta com as coisas pequenas. O sonhador ele tem que ser persistente e tornar os seus sonhos em realidade. Será que quando eu tenho os meus sonhos, eu sou persistente e transformo os meus sonhos em realidade? Então Caleb é esse homem, Um sonhador tem que ser persistente e só se contentar quando vê os seus sonhos realizados. Então nós precisamos ter essa visão de Caleb. Não é aquele que começa a planejar algo e logo, quando se depara com as dificuldades e as circunstâncias, desiste e já passa a traçar outros planos. A principal qualidade de quem sonha é crer naquilo que é sonhado. Você sonha? Você tem sonho? Você tem sonho? Você tem sonho, irmão José? Você tem sonho? Marcos, você tem sonho, Genilson? Marcelo, você tem sonho? Então, esse sonho será sonho quando você torná-los em realidade. É isso que na vida de Caleb, o sonho dele se tornou realidade. Porque quando ele entrou fazendo seus projetos de entrar na terra que mana leite e mel, que até então ele só conhecia a expressão a terra que mana leite e mel, mas não sabia, mas como será essa terra? No seu sonho você tem sido teimoso, não deu certo, mas eu não vou desistir. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Tem que ser teimoso. Você bateu numa porta para vender um produto, ou até mesmo entrou em contato com a empresa, e essa empresa ou essa porta deu uma negativa. Seja persistente. Devemos persistir. É o nosso sonho, é o seu sonho.
Nós devemos ser visionários. Não sei se vocês viram a foto que tem dentro do templo, lá na Unidade 1. Uma igreja pacata, pequenininha. E quando o pastor Walter, no seu sonho, na sua visão, sendo visionário, começou a construir a igreja, teve irmãos que chegaram e falaram: pastor, mas para que isso? Essa igreja aqui desse tamanho, nós não vamos conseguir encher essa igreja nunca. E hoje nós vemos o tamanho da nossa igreja, e a visão dele foi mais além, onde nós conseguimos aqui essa área de 13 mil metros quadrados, né? E hoje nós desfrutamos os nossos irmãos. Nós temos que ser visionários, não podemos perder o foco, né? Sonhar é ver a possibilidade onde não há razão para acreditar. O sonhador vê que ninguém mais vê. Aquele que sonha, só ele vê, os demais não veem. Olha, está vendo isso aqui? Meu sogro, para quem conheceu meu sogro, ele começava: olha, mas aqui na obra, eu gostaria de fazer isso, e desenhava. E às vezes ele ia lá no chão, fazia assim, e riscava, mas só ele estava vendo. Parece que ele estava vivendo aquele sonho. Até que um dia ele colocou tudo aquilo, em prática, tornou em realidade. E hoje a Igreja Batista do Jardim Esperança. Então, nós, sonhadores, muitas vezes vemos coisas que ninguém vê. Caleb, ele tem o dom de crer no que é impossível, para uns, mas para outros, é possível. É impossível, Marcelo, isso é impossível. Mas para aquele que é sonhador, quem crê, tudo é possível. Caleb, ele não se comove com os desanimados, com os invejosos que tentam matar os seus sonhos. Eram 12 espias. Já estou terminando, irmãos. Eram 12 espias. E de repente, esses mesmos espias saíram no mesmo dia, com a mesma missão, com a mesma visão de conhecer a terra, mas só 2 foram fiéis naquilo, que precisava passar como relatório para o líder que havia enviado eles, que era Moisés. Então nós precisamos ser fiéis e não se importar com os desanimados. Se tiver 2 que querem fazer a obra, vamos fazer vamos fazer com esses 2. Esse grupo de homens, se for nós que aqui estamos, vamos fazer a obra com aqueles que aqui estão. Nos grupos familiares, vamos fazer a obra com os interessados, com aqueles que estão lá. Então Deus sempre trabalhou com os interessados, e aqui tem 2 interessados que deram um testemunho autêntico, fiel. Irmãos, a gente poderia avançar nesse sentido, falando outras virtudes, que esses homens tinham. Então já vou pulando para essa virtude, para a gente fechar esse momento. Caleb ouvia a voz de um líder que tinha intimidade com Deus. Então nós não podemos ouvir qualquer pessoa, tá, gente? Nós, como liderados, nós não podemos se deixar levar por qualquer voz, por qualquer vento de doutrina. Mas nós podemos ouvir sim aqueles homens de Deus que têm um relacionamento verdadeiro com Deus. Como Moisés, ele tinha um relacionamento muito forte com Deus. Então fica aí essa questão. Número 14:24, Caleb ouvia a voz de um líder que tinha intimidade com Deus.
quando obedecemos a voz de um líder que caminha com Deus, conquistamos o fruto da terra. Então, foi isso que aconteceu. É o que tem acontecido conosco na visão, como membros do corpo de Cristo, né? Então, esse grupo aqui, nós somos separados e nós temos que perseverar. Em nenhum momento fraquejar, estou desanimado, os irmãos não querem nada, não tem problema, vamos perseverar, porque de 10, de 12 se tornou 2, né? Homens corajosos, enquanto aqueles estavam tremendo por causa dos anaquins, por causa dos gigantes, tremendo de medo, vamos voltar para o Egito, lá é o nosso lugar. E esses 2 não, vamos para cima, nós vamos comer esses caras como se comem pão, vamos rasgar os bichos do dente. Então, coragem, né? Quando chamou, né, prontamente, prontidão, devemos ter confiança naquele que nos enviou, pacientes na perseguição. 7, né, apropriar-se da bênção. Deus está dando a bênção, nós temos que nos apropriar. Nossa! Finalmente, irmãos, Josué e Caleb tinham unidade, eles eram um, né? Então outros 10 espias, apesar de estarem com os 2, de terem saído para no mesmo momento investigador, eles desistiram do caminho. O que é um gigante? O que é gigante para vocês, irmãos? Pode falar, o que é gigante para vocês hoje? Rapidinho, o que é gigante para vocês hoje? Pode falar. Esquenta não, irmão. Fala, qual é o gigante? O irmão falou, hoje para mim o gigante é isso. O gigante é o meu vizinho que, né, só me dá problema, né? Meu gigante é o chefe que eu tenho lá no trabalho. Qual é o seu gigante? Ninguém quer falar do seu gigante? Ok, então... Eu quero falar, pastor. Então fala. Estou entre os irmãos, eu vou falar. O meu gigante hoje, eu ganho bem e me sinto ainda administrando mal. Esse é o meu gigante. Então, eu sinto que está uma chavinha. E essas reuniões aqui, as 3 últimas lá, já mudaram drasticamente. Uma mudança radical. Eu senti o impacto, graças a Deus. Agora tem um socorro para mim. E o de hoje só está mais agregando. E eu sinto que vou entrando na linha. Ok. Mais um gigante? Que alguém gostaria de dizer? Então eu já falei lá no começo, né, que os gigantes, pela primeira vez quando foi citado lá em Gênesis 23:2, né, lá em Hebron, que era chamada Kiriat Arba. A Arba foi o maior homem, era o nome do homem, né? A Arba foi o maior homem entre os anaquins, que eram gigantes, que estavam na terra de Canaã, e nessa terra Sara foi sepultada. Assim que morreu, Abraão foi lá e sepultou Sara, sua esposa. Os gigantes são deformidades na nossa vida, trazendo para nós hoje, são temores que nós temos. Então esses gigantes são deformidades na nossa alma. Quantas deformidades temos que ainda não foram vencidas? Nós já conhecemos algumas e foram vencidas, mas o inimigo quer roubar a bênção de sermos tratados e curados na alma. Muitos, já adultos, ainda têm atitudes de adolescentes, de crianças, outros se sentem rejeitados. Então, tudo isso são gigantes e que as pessoas não conseguem vencer. Mas não há deformidade, ou melhor, não há gigantes que Deus não possa dar conta ou até mesmo consertar. Não fique preso ao passado, lembrando dos relatórios daqueles tempos. É uma coisa natural quando a família se junta, é lembrar de fatos do passado. Eu sei com vocês,
né? Mas a minha família às vezes se torna assim, né, nostálgica. E quando nós sim, nos reunimos, porque meu pai era isso, meu pai fazia isso, minha mãe vinha arrumando as coisas e ajeitando-nos, porque assim, né, nós temos algumas coisas, principalmente nós que somos assim de uma natureza nordestina, onde os nossos pais foram criados na dureza, no ardor do cabo da enxada, na roça, uma formação diferente. Então nós, né, começamos a comentar alguns assuntos, né, lembranças, algumas boas e alegres, e outras que a gente ficava triste. Então tem pessoas que trazem para os dias de hoje fatos que machucaram a sua alma, o seu espírito, né? E a pessoa não consegue perdoar, e esse gigante do passado, né, um tratamento, né, de um pai, de uma mãe, de um tio, que até hoje machuca a alma. Então são gigantes, né, são emoções que muitas vezes passam a ser prisão para as nossas vidas. Porém, nosso Deus nos quer libertar. A palavra de Deus diz que no deserto o povo só murmurava, apesar de Deus enviar provisões todos os dias. Todos os dias tinha maná. Você sabe que é um espaço de 40 anos, todos os dias Deus trazendo maná para o povo. Eu, colocar aí, né, para ser exagerado, a cada 3 meses ou 4, estourando às vezes, quando as coisas estão um pouco legal, 4 meses para comprar uma camisa nova, né, uma calça nova, um sapatinho precisante, né, novo, porque o outro já está meio surradinho, né? Mas agora imagine você, durante 40 anos, Deus sustentando o povo do deserto, com maná. A roupa nunca envelheceu, os sapatos nunca envelheceram. Isso é Deus cuidando, né? Então nós vemos essa obra extraordinária, né? Mas mesmo assim os homens murmuravam, né, por estarem no deserto. Não seja um desses que murmuram. Não deixe que a terra trague vocês, como muitos foram tragados lá no deserto, né? Muitos foram tragados pela terra. Tenha um relatório de fé, firmeza, vigor, força, e prove as bênçãos de Deus, as benesses de Deus. Somos apanhados de surpresa quando falamos palavras vãs, torpes e negativas. Então tem pessoas que estão vivendo assim. Para chegarmos a Canaã, temos que passar pelo deserto. Mas isso não quer dizer que tenhamos que ficar 40 anos nele ou morrermos lá. Crescendo sem limites. Assim como esses 2 servos do Senhor cresceram, né, na sua fé, e conquistaram a terra e construíram as suas cidades em cima da promessa de Deus. Deus nos abençoe. Vamos crescer em nome de Jesus, sem limites. Deus abençoe. Marcelo. Gostaria de convidar o irmão Genilson. O irmão Genilson poderia fazer uma oração pelo grupo, pelos homens, que venhamos colocar diante do Senhor nossas dificuldades, nossos gigantes, que venhamos crescer a cada dia, assim como o pastor trouxe na palavra desta noite. O maior gigante é o meu eu. Difícil, né? E o velho homem, o meu eu, a minha vontade, esse tem sido um Golias na minha vida.
encontre um Davi. Senhor Deus, o Senhor é bom todo tempo. Tua palavra nos diz que o Senhor nos formou, o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, e no princípio nós tínhamos um relacionamento de confiança contigo, podíamos ouvir a tua voz, podíamos, ó Deus, conversar com o Senhor e ouvir a tua doce voz. Mas infelizmente nós perdemos, Deus, essa intimidade devido ao pecado que entrou na humanidade. Mas o Senhor nos resgatou através de Cristo. O Senhor, através do sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nos resgatou. E o Senhor tem nos dado nesses tempos, Deus, pelo Espírito Santo, para nos consolar, para nos ensinar, para nos admoestar na nossa natureza pecadora, porque ela sobressai todos os dias. E precisamos, Deus, ouvir a voz do Senhor. Como foi dito aqui, Deus, Caleb, Josué, eles ouviram as promessas do Senhor e eles acreditaram. Independente das circunstâncias do deserto, independente das circunstâncias dos habitantes da terra prometida, que não eram pequenos, não eram gigantes, mas eles acreditaram que o Senhor cumpriria a promessa. Amém. Quantos de nós aqui temos promessas de Deus? E estamos perecendo no deserto porque não confiamos no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, somos falhos, pecadores. Damos mais créditos à mentira de Satanás do que às promessas do Senhor. Por isso, ó Deus, desperta-nos a crescer, Deus, a crescer em Cristo Jesus, a crescer no Senhor, a dar frutos dignos do Teu nome, a não olhar, Deus, as circunstâncias do mundo, porque o mundo já é maligno. Ó Deus, o governo desse mundo, ele é mau, mas nós temos uma promessa, Senhor, que é a morada eterna no Senhor. Por isso, ó Pai, desperta-nos como homens. Não precisa ser muito, não, Deus, nós que estamos aqui. Que o Teu Espírito Santo nessa noite visite cada um dos meus irmãos. Deus, trazendo, Deus, o entendimento dessa palavra, do que é crescer, do que é ser, ó Deus, enxertado na videira, que é Cristo. E essa videira, Deus, não tem fim, é um governo eterno, é um reino eterno, Deus. O Senhor nos criou para a eternidade. E a eternidade é aqui, agora, nesse exato momento, em Cristo Jesus, Deus. Porque se o Senhor vier nos buscar agora, nós estaremos na eternidade contigo. E por isso, Pai, eu te peço, abre nossos olhos espirituais, para que possamos, Deus, realmente, Deus, confiar no Senhor, pararmos, Deus, de ter sonhos pequenos, de ter medos, de nos acovardarmos, Deus, de estarmos intimidados, Deus, pelas mentiras de Satanás. Por isso, ó Deus, eu clamo ao Senhor nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita a tua igreja, visita, Deus, o teu povo, não só nessa igreja, mas na igreja do Senhor na face da terra. Que o Senhor, ó Deus, nos levante como um exército forte. Amém. Nos levante, Deus, como soldados preparados, capacitados por Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque em Ti nós temos esperança. Em Cristo Jesus nós temos esperança. Esperança, Deus, de vencermos o nosso egoísmo, a nossa carnalidade, de vencermos, Deus, as nossas fraquezas, de vencermos, Deus, as nossas limitações.
que sejamos forjados em Cristo Jesus, Deus, homens valorosos para o teu reino, para a glória do teu nome, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós e falar assim: ali está o meu filho, ali está o meu servo, eu posso contar, eu posso usar dependendo das circunstâncias. Deus, pode cada um dos meus irmãos, Pai. Essa é a minha vontade, essa é a minha oração. Deus, espera a igreja do Senhor nesse tempo, Deus, para que venhamos, Deus, a vivermos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os irmãos agora estamos louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Quem quiser acompanhar no livro é o hino E01.
irmão. Irmãos, chegamos ao final do nosso encontro de homens segundo o coração de Deus, mas também homens em ação. Então, nosso encontro será na próxima sexta-feira, no mesmo horário, aqui na cantina, às 19h30. Então, conto com a participação dos irmãos e você que logo estará também nos ouvindo, né, pelas redes sociais. Você também pode participar juntamente conosco desse encontro que acontece todas as sextas-feiras aqui na Igreja Batista em Brascubas, às 19h30. E assim estaremos finalizando esse momento de culto, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Deus de amor, Deus santo, nós somos gratos porque o Senhor tem abençoado o teu povo. Queremos ser, ó Deus, corajosos, fiéis, ó Deus, ao Senhor, como foi, ó Deus, Caleb e Josué, que os nossos sonhos venham, ó Deus, a se tornar realidade, mas acima de tudo, que o sonho do Senhor venha se materializar em nossas vidas como servos. E queremos, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos, para motivar outras vidas e não para desmotivar, como foi o caso daqueles 10 espias que se amedrontaram em face, ó Deus, às lutas e às adversidades. Ó Deus, capacita-nos para que sejamos intrépidos, valorosos, corajosos na tua obra. Usa as nossas vidas. Nós pedimos, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe. Amém.